noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início ao culto ao nosso Senhor. Eu convido os irmãos primeiramente para que a gente possa estar orando. Não sei se todos já sabem, né, aqui os que estão em casa, a partir desse domingo de hoje, no caso, a gente iniciou uma nova lição na EBD, né, que fala sobre Tiago, o livro de Tiago. E lá em Tiago 5, capítulo 5, versículo 13, fala que se entre vocês há alguém que está com sofrimento, que ele ore. E se entre vocês há alguém que está feliz, que cante louvores. E é isso que a gente vai fazer nesse exato momento. Primeiramente, vamos estar orando para aqueles que passam por alguma necessidade, algum conflito, alguma enfermidade. E posteriormente a gente vai estar cantando, dando glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós. E eu convido os irmãos aqui presentes e aqueles que estão em casa também assistindo. Vamos estar orando, pedindo a Deus que nos abençoe com a palavra dEle, que será entregue aos nossos corações. Que abençoe os cânticos, que Ele receba os cânticos com gratidão. E que Ele conforte o coração daqueles que, por alguma razão, estão passando por algum sofrimento nesse exato momento. Creio que todos aqui já passamos por algum tipo de sofrimento. E o livro de Tiago é cheio de indicações de fé e prática. E essa é uma delas. Que a gente possa orar e que a gente possa também agradecer a Deus em forma de cânticos quando estamos felizes, quando queremos agradecê-lo por alguma coisa que Ele fez por nós. Então oramos nesse exato momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, primeiramente pela oportunidade de conhecer-te, pela oportunidade, Senhor, que eu tenho de estar na Tua casa, pela oportunidade que o Senhor me dá de cantar louvor. Quero agradecer-te por cada um aqui presente, Pai, pela vida de cada um. Sei que passamos por lutas, problemas, enfermidades, mas nada disso é maior do que o Senhor. Que o Senhor possa prevalecer sobre todos os problemas, sobre todas as dificuldades, todos os sofrimentos. Seja, Senhor, hoje ou amanhã. Que o Senhor venha dar alívio, dar conforto à nossa alma. Esteja conosco no decorrer dessa noite e para todos sempre, Pai. Abençoe os cânticos que serão cantados aqui. Que o Senhor receba, Senhor, um cheiro suave, Senhor. Se alegre, Senhor, desses cânticos. Possamos, Senhor, entregar tudo de nós para Ti, Pai. Nos abençoe e nos guarde. Que a Tua palavra, Pai, penetre os nossos corações. Que venha a nos dar orientação e sabedoria para como devemos, Senhor, andar perante tudo que está acontecendo nesse mundo. Esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Eu faço em nome de Jesus. Amém. Convido então os irmãos a ficar de pé para que a gente possa estar cantando essa canção.
nessa próxima canção, estar proclamando, dizendo que o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Em todo o tempo. Dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou teu amor e luz me acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantar
durante esse próximo cântico, aqueles irmãos que vieram preparados para entregar seus dízimos, suas ofertas, assim também aqueles que aniversariam durante essa semana, que são Ana Paula Ferreira, Estelita Carvalho, Felipe Moreira, Natan Ribeiro, Antônio de Pádua, Ari dos Santos e David Pinto. Os irmãos que estiverem presentes também podem estar vindo durante esse próximo cântico para que a gente possa orar por suas vidas. Sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
de adoração ao seu nome, Senhor. Eu te agradeço pelas vidas que estão aqui, pelas pessoas que estão assistindo em casa, Senhor. Eu peço que o Senhor possa estar abençoando cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, nossos internautas, as casas que nos acompanham agora. A paz do Senhor a todos vocês. Os que estão aqui, muito bom estarem nos apoiando, né? Temos dado essa palavra à igreja. Ainda há um grupo, né, de risco que deve permanecer se guardando, se protegendo. E dou graças a Deus porque temos esses encontros, mesmo que em parte virtual, mas é um contato com o povo de Deus, ímpar, não é? Eu quero fazer duas comunicações. A primeira é que nós estamos, talvez você não recebeu ainda o contato ou não percebeu, e não foi avisado, mas eu quero avisar agora, nós estamos fazendo uma mudança na escola bíblica dominical. Então, você agora pode escolher em que sala de escola bíblica você vai se matricular. Temos salas acontecendo durante a semana toda, à noite, nos dias úteis, e no domingo no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Mas você não pode ficar de fora. Então, eu queria recomendar, se você está aqui comigo, aqui no templo, ou se você está em casa, e você ainda não se matriculou, não escolheu a sua classe, né, conforme o grupo do seu interesse, afinidade, seja lá como for definir, faça isso, por favor. Né? Entre em contato com a irmã Carmen e você vai ver a grade de salas que vão estar disponíveis durante a semana. Se matricule lá, você com sua família. É um tempo legal, você pode estar em comunhão, fazer perguntas, né, interagir. Nós estamos mudando para poder justamente receber o feedback dos irmãos. Né? Então, ao vivo, tem uma dúvida, você vai se colocar e nós vamos experimentar um tempo novo. Gostaríamos que toda a igreja estivesse participando, né? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, muito importante, é que nós terminamos esse mês de outubro fazendo aquela campanha de missões, que é da nossa tradição. Né? Tínhamos a missionaria, a festa missionária, levantávamos recursos. Esse ano não está sendo possível, mas colocamos um flyer, incentivamos os irmãos a fazerem uma oferta de missões. Colocamos um alvo e eu espero que você já tenha conseguido entregar a sua oferta de missões. Então, lembrando a você, estamos fechando, ainda tem oportunidade. Faça isso, dedique alguma oferta, sei da dificuldade que estamos passando, imagine os missionários, a obra missionária, e não pode parar, e o Senhor há de prover o sustento, né, para a sua obra. Sempre foi assim e assim será. Então, não esqueça de fazer a sua oferta de missões. Dada essa palavra, eu quero ir ao texto bíblico para a nossa reflexão desta noite, no Evangelho de João, no capítulo 8, e convido os irmãos à leitura desse texto. Texto bem marcante, bem conhecido, né? João, capítulo 8, vamos ler de 1 a 11. A projeção aqui nos facilita uma leitura uníssona, e você que está em casa também pode acompanhar, e a palavra de Deus maravilhosa, a gente lendo assim juntos, já vai entrando a nossa mente e o nosso coração. Vamos então pedir aos irmãos que estão aqui presentes, por favor, vamos colocar de pé, aí a gente faz a leitura juntos, uníssona, e oramos, e vamos trazer os nossos pensamentos, que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta noite. Então, diz assim essa porção da palavra de Deus. Vamos juntos. Quem puder, enche o seu pulmão e vamos falar essa palavra de Deus. Lê. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando.
E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto dramático, história da vida, história de gente como nós. E vamos orar para que o Senhor traga um renovo, uma interpretação à sua palavra, uma coisa que nos traga mais conhecimento dele próprio, né, e alimente a nossa alma, nos encha também de esperança. Senhor Deus, nós estamos aqui com a palavra do Senhor diante dos nossos olhos e aplicada à nossa mente, nosso coração. Palavra tremenda, um drama da vida, questão de vida ou de morte, nesse breve texto. E nós pedimos ao Senhor que traga luz à Tua palavra, esclareça a nossa mente e o nosso coração, possa vir algo novo, por favor, algo do Senhor para nós. Nos reunimos aqui para adorar o Senhor. Desses que estão também acompanhando em casa, pela internet, que possam ter um tempo assim bloqueado para voltar esse coração e alma para a Tua palavra, Senhor. Então, bloqueia esse nosso tempo, que nada venha interromper ou alugar nosso pensamento e a nossa alma nesses minutos. Por favor, Deus, é a oração que fazemos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, sentar-se. O texto é muito conhecido, não é? É um drama, como disse, da vida, e a palavra de Deus tem sempre esse objetivo, né? São histórias de pessoas, gente de verdade, e quando nós estamos lendo a palavra de Deus, sempre temos que procurar o ensinamento central, aqui, que é quem é Jesus, o que Jesus está fazendo, procurar ver assim, como que nós nos enquadramos dentro daquilo da narrativa, né? Temos que nos ver também dentro da palavra de Deus, porque ela foi dirigida para nós, né? E a partir disso, desse entendimento, quem é Jesus, como nós nos enquadramos ali dentro, nos levar a tomadas de posição, mudanças, aprendizado, melhora, não é? Então, o texto, quando lemos a palavra de Deus, temos que pedir que isso tudo aconteça, e espero que seja assim hoje. Jesus, ele está no auge da sua fama. A discussão entre os religiosos, escribas, fariseus, os sacerdotes, agora, se ele realmente é alguém vindo de Deus, porque é desconhecido, não tem raiz, não faz parte de nenhuma escola de fariseu, de sacerdotes, ele não tem história, ninguém sabe de onde ele veio, e ele está movimentando multidões. Uns dizem, realmente, ele é alguém importante, porque ninguém consegue fazer as coisas que ele faz. Será que alguém virá alguém ainda? Né? Esperavam no Messias.
Será que virá alguém ainda maior do que este das coisas que ele faz? É impossível. Outros diziam, não, é só um charlatão. E os religiosos estão muito incomodados com Jesus. E ele, nesse dia, ele está no templo, ensinando as coisas do reino de Deus. Ele já tinha sido experimentado várias vezes pelos escribas e fariseus. Buscavam, o próprio texto nos revela, buscavam uma oportunidade de acusar Jesus. Eles queriam diminuí-lo de alguma forma, mostrar que ele não tinha parte com Deus, que ele era um charlatão, ele era alguém que não obedecia a palavra de Deus, ele interpretava a palavra de Deus diferente do que os outros sempre haviam interpretado. Mas todos aqueles que arguíam com ele, entravam em contenda com ele, voltavam dizendo assim, nunca ouvimos falar com tal autoridade. Até os guardas que foram enviados para prendê-lo, voltaram, e o relatório que eles trouxeram, veja no capítulo anterior, assim, olha, ninguém fala como esse homem, a nível de serem criticados. Vocês também estão crendo nele? Os oficiais, né, do templo, os religiosos, indignados. Mas eles conseguiram uma condição, assim, que Jesus só tinha uma saída, né? Ou seja, só tinha uma decisão a tomar. E era totalmente favorável àquilo que eles queriam para acusá-lo. O texto diz que eles fizeram aquilo, trouxeram a mulher, para buscar alguma coisa de que acusá-lo. E a coisa foi tão bem armada, né, tão bem ajustada, que não tinha saída. O que Jesus respondesse, o que ele dissesse, seria contra ele, né? Qualquer coisa que ele dissesse seria contra ele. Foi uma articulação daquelas assim satânicas, né? Toda esmiuçada, né? Bem preparada, elaborada, para que Jesus fosse pego num erro. E o texto diz que trouxeram essa mulher, pega em flagrante adultério. O pecado do adultério é um pecado horroroso, né, irmãos? Terrível. Porque é um pecado que, assim, quebra um pacto de amor entre pessoas, de verdade, de fidelidade, quebra esse pacto com o próximo, e ao mesmo tempo, em primeiro lugar, ele quebra o pacto do homem para com Deus. Quando alguém está adulterando, ele está pecando primeiro contra Deus, não é contra o seu cônjuge. Primeiro ele está pecando contra Deus, quebrando a lei de Deus. Um pecado assim, horroroso. Aqueles que amam, né, e são traídos por causa do amor, é uma dor assim que nós que aconselhamos, que andamos com famílias, nós, assim, que coisa terrível. Um pecado muito mau. E o covarde também, porque a gente costuma dizer, né, que ninguém é obrigado a viver com ninguém. Somos livres. Gente moderna, pós-moderna. E trair e fazer uma coisa dessa é muita maldade, porque você tem a liberdade, né, de quebrar, sair, mas o adultério machuca demais. E assim, na verdade, é um pecado assim, realmente é para a morte. Sempre que acontece uma coisa dessa, alguma coisa está morrendo, alguém está morrendo, ou vai morrer no tempo e no espaço, não é? Então eles trazem essa mulher, e é interessante que estava estudando a palavra, não pude deixar de ver a cena daquele filme do Mel Gibson, né? Cristo. É legal, porque ali mostra assim, em câmera lenta, o movimento daquilo que a gente lê assim nas Escrituras, né? Materializando ali, eles arrastando aquela mulher, e no filme do Mel Gibson, a mulher é muito bonita, não é? E ela está sangrando no rosto, está toda machucada, arrastada, e ela é jogada no chão, não é? E Jesus está ensinando e interrompe a palavra do Senhor, de surpresa. Eles assaltam assim, entram no templo, né, na área externa, obviamente, mas eles assaltam, jogando assim, e já trazendo a sentença. E o texto diz que eram os escribas e fariseus, as pessoas que conheciam a lei,
os guardiões da lei de Deus, jogam aquela mulher e perguntam a Jesus, logo inquirindo. Na verdade, o tribunal foi montado ali. É um tribunal, né, irmãos? Porque ali tem um criminoso, a mulher adúltera, cometeu um crime, um adultério, não é? Um crime gravíssimo, um crime de morte, segundo a lei. Ali também está a lei, porque eles trazem o criminoso e trazem a lei. Eles dizem, se essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei, aí tem a lei, é um tribunal, é um julgamento. A lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser executadas, apedrejadas, mortas. E ali está o juiz, porque por mais que Jesus não tivesse interesse nenhum naquela causa, ele foi envolvido para ser o juiz daquela causa. E eles perguntam, e você, e tu, o que dizes a respeito disso, do que aconteceu? É impressionante como que os religiosos usam a lei de Deus, usam, vamos dizer, a Bíblia para os seus interesses escusos, né? No tempo de Jesus já era assim. E nesses dias que nós estamos vivendo hoje, quanta gente usando as Escrituras para o seu próprio fim, interesse e objetivo. Eles movimentam com a Escritura de acordo com aquilo que querem alcançar e atingir. Não respeitam a Escritura e querem interpretar a Escritura a partir, e eu vejo assim, a partir dos olhos de Moisés, né? Mas nem assim são verdadeiros. Nem assim são verdadeiros. Porque nós que estudamos a palavra, e você possivelmente, né, sabe, já ouviu essa mensagem tantas vezes, que a lei de Moisés que eles colocam sobre a mesa, sobre a qual eles fazem a acusação à mulher, a lei de Moisés era uma lei justa, lei de Deus, não é? Que dizia que tanto o homem quanto a mulher que fossem acusados, pegos com testemunhas de cometerem adultério, ambos deveriam ser apedrejados. Ambos. A culpa era do homem e da mulher também. Ninguém adultera sozinho. Aí vemos a malícia dos homens, malícia também da religião que mata por conta dos seus interesses escusos. O texto nos revela que tudo aquilo estava acontecendo não era porque eles obedecessem à lei de Moisés, não. Não era porque eles quisessem adorar a Deus, sacrificando alguém por conta do pecado, de transgredir a lei de Deus. Não, o texto já revela que eles queriam pegar Jesus numa falta. O interesse era só pegar Jesus numa falta para o acusá-lo. E acusar de quê? Os escribas e fariseus queriam acusar Jesus de quê? Primeira coisa, e eu disse lá na introdução da minha palavra, que Jesus não tinha saída. A coisa foi organizada para que Jesus realmente deixasse ali uma brecha para uma acusação. Porque eles calcularam, se ele disser que a mulher não pode ser apedrejada por alguma causa, se ele levantar alguma defesa, vai estar provado que ele não é alguém da parte de Moisés, que ele não tem vínculo com a lei de Deus, que ele transgride a lei de Deus, que ele não interpreta a lei de Deus da forma que tem que ser interpretada. Se ele disser isso, então o povo vai saber que ele não é da parte de Deus. E não se falava outra coisa a respeito. Eu disse no início, todo mundo discutindo se ele era o Messias ou não era o Messias. Parte do povo acreditava, parte do povo não acreditava, uma discussão. E ele crescendo cada vez mais, as pessoas o acompanhando, saindo do templo e indo para onde Jesus estava. O templo já não era mais o ponto central de adoração a Deus e respeito a Deus, mas era onde Jesus estava, ali o povo estava também. Essa era a grita. Então, se Jesus dissesse que a mulher, de alguma forma, não deveria ser apedrejada, eles acusariam Jesus, olha, ele não tem nada a ver com Moisés, é um blasfemo pecador. Mas, de outra forma, se Jesus consentisse realmente, é isso que está escrito na lei,
vocês podem levar e executar. Eles iam chegar para o exército romano, iam dizer assim: olha, Jesus está subvertendo o povo. Jesus não obedece à lei de César, porque ninguém poderia decretar uma pena de morte a qualquer pessoa, se não fossem romanos. Ali não tinha ninguém romano, ali não era o tribunal romano. Nós sabemos que tiveram que levar Jesus a Pilatos, aquela confusão toda, para poder sair a sentença dele para ser crucificado, porque os judeus não podiam, por mais que eles quisessem, eles não podiam matar Jesus, não tinham autoridade, teriam que obedecer à lei romana. Então olha que organização fantástica. Se ele disser, de alguma forma, defender a mulher, ele não tem parte com Moisés. Se ele disser que pode apedrejar a mulher, ele também vai ser acusado pelo exército romano de subverter o povo. Que coisa. Mas interessante, irmão, Jesus não entra na contenda. Jesus não entra na contenda. E ele teria condições assim, como um bom advogado, eu estou colocando a tese aqui, né? Os irmãos já viram, já declarou, mas a lei não diz que tinha que ser o homem e a mulher? Por que trouxeram só a mulher? Já tinha uma brecha ali para poder, né, um bom advogado já ia criar uma contenda. Peraí, vocês, e cadê o homem? Por que o homem não está aqui? Por que vocês não trouxeram o homem também? O texto diz que, não, vocês disseram que Moisés disse que as mulheres pegas, mas o texto não diz as mulheres, o texto diz o homem e a mulher. Onde está o homem? Então já é uma confusão para um bom advogado de defesa, já embolaria o processo. Aquela acusação já ia ficar, vamos levar para o Supremo, já ia ter que levar e demorar para caramba para decidir. Mas Jesus não entra na contenda. Jesus não vai discutir questão de lei. Jesus se abaixa, diz o texto. E eu trouxe assim a foto do filme. Falei para vocês já viram esse filme, essa cena? A mulher está jogada no chão. Imaginamos assim, o filme parece muito fiel. E a violência com que eles tratavam as pessoas, parece isso mesmo. A violência com que eles trataram o Cristo, me parece isso mesmo, que eles jogaram a mulher. E Jesus se abaixa ao nível dela. Jesus deve ter se abaixado para olhar, porque ela não estava levantando sua cabeça para olhar para ninguém, humilhada, machucada, com medo, ia morrer, irmãos, apedrejada. Seus olhos estavam para o chão. Jesus se abaixa. Jesus vai ali, talvez, buscar o olhar dela, no nível dela. E ele começa a escrever no chão. Interessante isso, irmãos. Especula-se muito o que Jesus escreveu, o que podia estar escrito ali, cada um traz uma ideia, e tudo vale, não é? Grandes mestres, grandes estudiosos da palavra, dizem, Jesus estava escrevendo ali uma série de pecados, talvez os pecados até daqueles acusadores, né? E uma curiosidade, né, do texto aqui, você não vê em outro lugar da Bíblia que Jesus tivesse escrito alguma coisa. Jesus nunca escreveu nada, não tem nada escrito por Jesus, tudo é a palavra e aquilo que o Espírito Santo colocou na mente e no coração dos homens para escrever, relatar o que viram. Jesus mesmo não escreveu nada, inclusive a Bíblia diz que Jesus mesmo não batizava ninguém, as pessoas eram batizadas pelos discípulos, outros, mas ele mesmo nunca batizou uma pessoa sequer. Diz assim, ele mesmo não batizava ninguém. Impressionante, né? A Escritura só diz que Deus escreveu alguma coisa a ele mesmo nos 10 mandamentos. A segunda tábua, né? Deus mesmo escreveu. E aqui, o relato, Jesus novamente escrevendo na terra. E todo o circo montado, as pessoas esperando a resposta. E Jesus se demorava escrevendo na terra. E eles insistiam com ele. E o que tu dizes? Vai ficar calado? Queremos saber qual é a tua posição. E o povo quer saber também. E como eu disse, Jesus não entra na contenda, nem contra Moisés, nem a favor ou contra daquilo que estavam colocando. Simplesmente o Senhor se levanta, diz o texto que ele se apruma,
né? Na primeira vez, e ele traz uma palavra, uma coisa nova, impressionante, inimaginável, aquilo que faz a gente amar Jesus de uma forma muito maravilhosa, né? Porque é a gente conhecer quem é Deus, quem é Jesus para você, o que ele significa, o que toda a Bíblia, as Escrituras falam, os profetas antigos, o próprio Moisés disse a respeito dele: virá alguém, um profeta muito maior do que eu, falando de Jesus. Moisés já falou dele. Então quem é esse Jesus, esse homem, esse Deus entre nós? E ele se levanta, olha nos olhos dos acusadores, e ele traz um assunto que não tinha nada a ver com aquele processo, mas ele traz o assunto que é o principal da parte de Deus para com os homens, e o motivo dele ter vindo à terra, dele ter encarnado, é o principal. E ele vai dizer assim: aquele de entre vós que, me ajuda aí, irmãos, aquele de entre vós que não tiver pecado, geral, que seja o primeiro a tirar pedra nessa mulher. Olha o que Jesus fez. Ele não entrou no assunto, não transgrediu a lei de Moisés. Pelo contrário, quem estava transgredindo a lei de Moisés eram os acusadores. Eles mentiram. A lei de Moisés não dizia para apedrejar a mulher, dizia para apedrejar a mulher e o homem. Eles mentiram. Eles maquiaram a lei de acordo com seus interesses. E esse negócio de maquiar a interpretação da Bíblia de acordo com o interesse das pessoas é um negócio, nesse nosso tempo, não é? Tem gente que está tendo uma guerra aí teológica, né? Que a Bíblia tem que ser interpretada direito, que está faltando interpretação correta. Está uma guerra para quem se interessa por teologia, para quem acompanha essas coisas, né? Os eruditos. Que guerra que temos. Qual é a verdadeira interpretação da Bíblia? Eu já tive muitas discussões com muitos irmãos. Eu lembro que há poucos anos, né, talvez você não acompanhou isso, mas reunimos os pastores, e qual era a pauta do dia? Mulher pode ser pastora? Olha, imaginem, a pauta do dia, mulher pode ser pastora? E, irmãos, ainda bem que os pastores não usavam armas, porque se tivesse arma ali, tinha saído morte. Outra pauta do dia, que eu vivi nos meus tempos, né? Mulher pode usar calça comprida? Só estou falando para adolescentes aqui, o que esse pastor está falando? Está louco? Quer dizer para os adolescentes o seguinte: mulher não podia ir vir para calça comprida para a igreja, não. E se ela andasse de calça comprida, é excluída da igreja. Olha a pauta, tá certo? A pauta religiosa, obviamente, não é? Outra pauta que vivi aí no meu ministério já aqui, né? Pessoas que tiveram o casamento desfeito por um motivo, divorciadas. Tinha um grupo com uma teologia, né, aqui, dentro da nossa igreja, querendo dizer que se a pessoa tivesse se divorciado por um motivo que aconteceu, nós sabemos que o divórcio é uma coisa terrível. Dor, assim, que não se pode dizer, só quem experimenta, não é? Muito ligada à questão de, também passa, né? Questão de adultério, fidelidade, às vezes não, às vezes por questões outras, mas muitas pessoas passam por esse caminho de sofrer uma cisão do casamento, horroroso, coisa terrível, de dor, de choro, de pranto, de filhos sofrendo, de famílias em guerra, que coisa terrível. Mas aqui veio uma teologia, entrou aqui nessa igreja e falou assim: quem se divorciou não pode mais ter nenhuma participação em igreja, não pode ser líder de nada, inclusive, diziam eles, intérpretes da lei, né? Está em pecado continuado. Olha que maluco. Uma pessoa não conseguiu manter o casamento, não sabia o motivo que foi, que aconteceu, mas até por um próprio pecado dela, né? E agora ela está ali, perdoada, lavada, restaurada, chorou diante de Deus, confessou seu pecado, se restaurou. Gente, sofreu pra caramba, ele sofreu pra caramba, a mulher sofreu pra caramba, os filhos sofreram.
quando acaba uma família, é uma dor. Só sabe quem aconselha, quem está junto. Mas a pessoa conseguiu ultrapassar aquilo tudo. E agora está no novo casamento. E ela está fiel a Deus, adorando a Deus. Está servindo ao Senhor, foi perdoada, se restaurou. E agora assim, não, você não pode, porque você perdeu um casamento, você é um pecador para sempre. E tem outra coisa, se você casar de novo, você está em pecado. A outra que ficou sozinha lá. Não, se não foi por conta de traição, coisa assim, se o casamento foi só, não deu bem, sei lá, as coisas aconteceram, violência às vezes, não é nada, é igual. Então surgiu isso aqui, outra coisa, outra pauta religiosa aqui, nessa igreja, assim, eu tive que enfrentar isso aqui também, né? E hoje nós estamos discutindo aí, pela internet, todo mundo, né? Quem é que está interpretando a Bíblia certo? Como que interpreta a Bíblia certo? Se Jesus estivesse com a gente hoje, porque lá naquele dia ele foi chamado de quê? De herege, não é? A mulher adulta, ela é pecadora, irmãos? O que você acha? Sim ou não? Por favor. Pecado horroroso. Tinha um marido lá traído. Tinha um Deus lá cuja lei estava quebrada, seriamente. Pecado mesmo, de verdade. Horroroso. Culpada. Culpada de quê? De morte. Sim. E Jesus fez o que com ela? Jesus disse, levantou-se e olhou para cada acusador daquele e disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz assim, os homens acusados, o que Jesus fez? Acusados pelo seu próprio pensamento, porque cada um sabe o pecado que comete. E a Bíblia diz assim, todos os homens são pecadores. Não existe um homem sequer. E ela repete a Bíblia, não nenhum que possa dizer, não cometeu pecado, só Jesus. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Então esse Jesus vem e fala essa palavra, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto diz que cada um daqueles homens que já estavam com as pedras nas mãos, eles tinham certeza do que eles estavam fazendo, e como eles iam pegar Jesus num erro, o texto diz que cada um daqueles homens, a começar dos mais velhos, os anciãos, aqueles que tinham mais autoridade, aqueles que tinham seus cabelos grisalhos, a começar desses, cada um foi largando sua pedrinha, abaixando a cabeça e indo embora, porque foram acusados por suas próprias mentes. Do mais velho para o mais novo. E Jesus se levanta de novo, se apruma de novo, porque ele falou isso, se abaixou e continuou escrevendo na terra. Ele está ali, olhando para aquela mulher, talvez a mulher agora já tenha coragem de levantar os olhos, olhar para ele. Ele está abaixado ali, no mesmo nível dela. E ele se levanta de novo. E olha, cadê a turma? Não tinha ninguém mais. Só o povo. Que fala não tinha ninguém, não. Só os acusadores. Eles foram embora, humilhados e talvez acusados pelo seu próprio pensamento, pedindo a Deus perdão. Não é? Porque Jesus falou assim, quem não tiver pecado. Jesus não falou, só esse pecado ou aquele pecado. Tal. Aí o religioso usa a Bíblia para acusar pecado dos outros. É isso. O religioso gosta de usar a Bíblia para acusar o outro. Né? E Jesus então olha para aquela mulher e no filme do Mel Gibson isso é interessante porque ela começa a ter coragem. Quando todo mundo vai embora, ela levanta os olhos e ela vai esticando a mão assim, bota nos pés de Jesus, e aos poucos ela vai levantando para olhar para ele, não é? E ele pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela procura assim, olha, não tem nenhum, Senhor. Ninguém te condenou?
Ela disse: ninguém condenou, Senhor. Só que agora ela está esperando a sentença. Porque ela também está acusada pelo próprio pensamento dela. Ela sabe que o que ela fez é digno da lei de Moisés. Ela está esperando o que Jesus vai falar. Jesus diz assim: olha, já que ninguém te condenou, eu também não te condeno, não. Vai, assim, conserta a tua vida. Não faz isso de novo, não. Você sabe que você fez errado. Não é correto. Isso aí vai gerar morte. Vai e não peques mais. Eu falei assim: os religiosos interpretam a Bíblia de acordo com o seu interesse, não é? Está cheio disso hoje aqui. Pegar a palavra de Deus e trazer uma interpretação. E eu costumo dizer para aqueles que seguem o Evangelho comigo, que se você tem alguma dúvida a respeito de qualquer coisa da Bíblia, não é? Falei sobre pessoas divorciadas, estamos falando sobre adultério, né? As coisas que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus é contrário à lei de Moisés? Os irmãos acham isso? Porque a Bíblia diz que ele não veio para mudar nada da lei, pelo contrário, ele veio para confirmar a lei. Confirmar a lei. E ele, confirmando a lei, trouxe um monte de coisa nova, né? Gente que estava com fome podia entrar no milharal e tirar, né, umas espigas para comer, mas hoje é sábado, não pode fazer isso, né? Não lava as mãos antes de comer. Esses discípulos seus aí, você é um canastrão aí, né? Vocês não lavam nem as mãos antes de comer, faz a purificação. Aí Jesus vai assim: pô, mas a purificação não é fora, não é o exterior, mas é o que está dentro é o que sai do homem que tem poluição, não é o que entra, é o que sai, o que está dentro do coração. Jesus começou a interpretar a lei. Como é que é isso? Então, se você tem dúvida sobre Jesus, sobre questões aí da igreja e tal, você procura um texto em que Jesus está decidindo as coisas, não é? O que Jesus fez? Ele fez tudo, ele falou tudo, ele abordou todos os assuntos. É fácil de você interpretar verdadeiramente a Bíblia à luz do que Jesus interpretou, à luz do que ele fez. Tem gente que coloca o apóstolo Paulo acima de Jesus Cristo. Impressionante isso. O apóstolo Paulo escreveu aquilo que Jesus fez, o que ele ensinou. E tem gente que fala: não pode, mulher, tratando de mulher, então eu estou falando de mulher porque o texto é uma mulher, né? Como que a mulher tem crédito aí com a igreja, né? Mulher sempre sacrificada, deixada para trás, não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo. A igreja tem uma dívida grande com as mulheres. Mas no tempo e no espaço já foi, já era, né? Agora é um novo tempo. Agora é um novo tempo. Quem está reinando é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo. Então, se você tem dúvida sobre a palavra, vai lá. O que Jesus fez a respeito disso? Fulano falou o quê? Não interessa. Tudo que fulano falou, tudo que Moisés falou, tudo que Paulo falou, tudo que todos falaram, é o que Jesus fez. O que ele fez? O que ele fez com aquela mulher adulta? O que Jesus fez com aquele filho pródigo, né? Como que ele ensinou? O pecador. Então tem situações na vida, irmãos, que o pecador não tem saída. Tem situações na vida que não tem justificativa para aquele pecado. E esses somos nós. Eu disse no início, quando você ouve um texto da Bíblia, procura quem é Jesus, o que ele veio fazer e como que nós nos enquadramos ali dentro. Então tem questões na vida, irmãos, de pecado, que não damos conta, não tem saída. Não tem saída. Então, quando você tem um pecado, uma questão que não tem saída, você tem que correr para Jesus. E você tem que aprender o que significa a graça e a misericórdia de Deus. Se você não aprender o que significa a graça e a misericórdia de Deus, você não é digno de ser chamado um filho de Deus, de Jesus Cristo, um discípulo de Cristo. Você só vai ter condição de ser realmente um discípulo de Cristo quando você entender que todos os homens pecaram
todos pecam e todos precisam da graça de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então tem que aprender o que é a graça de Deus. O que é a misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia de Deus é a pessoa de Jesus, onde vê o pecador caído, jogado no chão, culpado, merecendo a morte, e ele diz assim: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Você tem uma nova chance, você tem uma nova oportunidade. Por Jesus, nós temos sempre uma nova chance, uma nova oportunidade. Isso alegra o meu coração. Eu gosto de pregar esse evangelho, que me dá sempre uma possibilidade de levantar o caído, de ajudar aquele que não tem saída, sabe? Aquele que não tem saída, que pecou mesmo, que está caminhando para a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida. Tudo se faz novo. O Senhor, Ele é maior do que a lei. O Senhor é maior do que a lei. Ele, na verdade, trouxe a lei para que nós conhecêssemos o pecado. A lei nos mostra o nosso pecado. A lei é muito importante. Eu digo assim, os únicos textos da Escritura toda em que Deus escreveu alguma coisa foram lá os 10 mandamentos. E aqui Jesus escrevendo na terra. É provável que ele estava escrevendo lá os 10 mandamentos. Por quê? Quando ele se levanta e diz assim: quem não tiver pecado nenhum, aqui ó, os 10 aqui para vocês não caírem em nenhum desses aqui, porque qualquer um desses aqui é igual o desta mulher. Vai levar pedrada, vai morrer no final. O pecado leva à morte, irmãos. Se você não passar por Jesus Cristo, receber misericórdia, a graça e o perdão dele, é morte, é separação. Essa é a mensagem do Evangelho. Graça para não ter morte, porque sem a graça de Deus é morte, né? Não tem. O antídoto de Deus para o pecado é a graça que Jesus Cristo trouxe. Então é isso que a gente tem que falar, e eu queria que isso ressoasse na sua mente e no seu coração. Não importa a condição de pecado em que você possa se encontrar. Não importa a sinuca, né? Quem joga sinuca sabe, né? A sinuca em que você se enfiou. Não dá para sair, vai ter que encostar na outra bola. Você perdeu. Sinuca de bico, perdeu. É checkmate. Você não tem mais movimento. Jesus Cristo tem um movimento de perdão, de misericórdia e de graça, que só Ele pode dar. Agora, ele não é barato não, eu falo sempre isso. Quem conhecer a graça de Deus, sabe que a graça de Deus não é barata. A graça de Deus foi conquistada com a morte de Cristo na cruz. O pecado era para a morte mesmo, tinha que ser apedrejada. Mas Jesus morreu no lugar daquela pecadora. Jesus morreu no lugar de mim, um pecador. E Jesus morreu pelos seus pecados também. E tem uma nova chance para você também. E tem perdão e tem salvação para você. Que a graça de Deus abunde no seu coração. E se você tinha alguma dúvida que Jesus é suficiente e tem poder para perdoar pecados, para te dar uma nova chance e restaurar sua vida, fique sabendo, é isso mesmo, Jesus traz uma esperança e uma novidade de vida. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, e que você aproveite a oportunidade, que você desfrute desse poder de Jesus, de perdoar, de levantar, de restaurar, de amar pecadores, trazer gente da morte para a vida, trazer gente para a luz, e assim seja, é o desejo do meu coração. Que Deus abençoe você. Eu queria fazer uma oração agora. Alguém que entendesse que Jesus tem esse poder,
de onde os homens esgotaram e colocam o dedo e apontam a ferida e matam, Jesus poder dizer assim: olha, eu também não te condeno, mas começa de novo, vai e não peca de novo, acerta a sua vida. Queria muito orar agora para isso, né? Se Deus fala ao coração de alguém, se Deus traz esse perdão, essa graça maravilhosa, se Deus dá essa nova oportunidade, que você agarrasse essa oportunidade, pudesse sair de forma diferente. Assim, eu creio que Jesus Cristo, a morte dele é suficiente para me perdoar. Eu creio que Jesus pode me dar uma nova chance. Eu posso continuar, posso caminhar. Não importa quantos dedos foram apontados, né? Quanta morte, quanta maldição foi lançada, não importa. Jesus Cristo disse que Ele não me condena, Ele me perdoa, que Ele me dá uma nova chance. Que assim seja. Eu quero fazer essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a misericórdia de Deus abunde em cada coração. Que cada homem e mulher que está recebendo essa palavra aqui, em casa onde essa palavra chegar, que você faça essa oração e saia restaurado. Levante-se e vá com o coração leve, sabendo que há alguém que ama você, há alguém que tem condição e poder para perdoar você, há alguém que tira você das mãos de Satanás, há alguém que tira você das garras da morte, saca você e diz assim: eu não te condeno, vai, você tem uma nova chance, não peques mais. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Você que está ouvindo a nossa palavra, vamos orar. Quero me colocar diante do Senhor sobre essa palavra, orando por você também. Que a graça de Deus inunde seu coração, que você se apegue a essa maravilha do perdão de Deus, levante e caminhe de novo. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, porque o Senhor é o Deus dos enfermos, o Senhor é o Deus que atrai pecadores, o Senhor ama o povo, Senhor. O teu propósito não é machucar nem humilhar, mas a tua vinda ao mundo foi para salvar-nos dos nossos próprios pecados. Foi assim que foi dito a teu respeito. O menino veio, agora vamos ter o Natal, veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, ó Deus, e o Senhor fez isso de uma forma maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça. Muito obrigado, porque o Senhor traz a verdadeira interpretação da palavra de Deus, da vontade de Deus para com os homens, que não é de mal, mas sim de bem, ó Deus. E esse é o tempo, essa é a oportunidade, esse é o tempo da igreja, para restaurar, salvar. Que assim seja, meu Deus. Esse é o desejo, pedido, a minha oração, que homens e mulheres, entendendo, Senhor, a tua bondade, o teu amor, se aproximem do Senhor, não se deixem mais serem enganados, serem somente culpados, serem separados e humilhados, mas, ó Deus, que a tua maravilhosa graça prevaleça e traga salvação, Deus, traga comunhão com o Senhor, restaura vidas, levanta o caído, Senhor, e ajuda-nos. Essa é a minha oração e a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, olha, espero que com essas poucas palavras, com a força que tive de pegar essa mensagem, você possa entender que a graça de Deus é suficiente para perdoar o seu pecado, a sua condição, no momento, no tempo e no espaço em que você se encontra. Foi assim naquele dia, foi assim com muitos outros, e será assim com você também. Crê em Jesus Cristo e salve a sua vida, em nome de Jesus. Assim seja. Nós sempre encerramos o nosso culto orando. Nós sempre encerramos o nosso culto fazendo uma oração por nossa semana, né? Vamos ter hoje uma inspiração musical. A irmã Tamiri vai trazer uma música para nós, para a nossa oração. Vamos terminar o culto em oração, né? Sempre oramos por nossa semana, assim, e tem sido muito bom.
Som. Hoje mesmo recebemos a notícia, esperávamos receber aqui, o Felipe. Oramos por ele durante a semana. O Felipe estava muito mal e pegou a Covid. Os médicos queriam entubá-lo aqui em Macaé. A família transferiu ele para o Rio de Janeiro. E lá ele conseguiu se recuperar. E nós oramos por ele aqui umas 2 semanas, a igreja. E ele ligou durante a semana e disse: olha, estou bem, já estou aqui em Macaé. E eu queria celebrar um culto, eu queria um culto de ação de graças. E nós esperávamos que ele estivesse conosco hoje aqui. Veio a notícia que ele possivelmente estaria aqui, mas algum motivo ele não veio. Mas está bem, voltou para casa. E nós estamos orando por tantos outros, não é? E por quantas pessoas você conhece, seus amigos, vizinhos, gente que estão em hospital, em situação desesperadora. Olha, Jesus salva, Jesus. Ele disse assim: olha, eu quero agradecer a igreja, eu quero ir pessoalmente. Ele virá com certeza. Eu quero agradecer a igreja pelas orações, porque eu vi a bondosa mão de Deus. Eu vi a situação em que eu me encontrei ali, eu achei que não ia voltar, mas estou aqui. Eu quero agradecer a Deus e a cada irmão que orou por mim. Devia estar aqui, não veio. Então, ore você agora, né? Você e Deus, ore por sua própria vida, por sua própria necessidade, por aquelas coisas que você vai agora enfrentar aí durante essa semana, né? Semana incógnita, tanta coisa, nós estamos com medo, né, irmãos? Todo mundo falando, está aumentando o número de pessoas em leitos de hospital, no mundo todo, na Europa, e novo lockdown, e toda uma preocupação, mas ao mesmo tempo a vacina está chegando, as coisas estão acontecendo. Então, ore por essa causa, irmãos, né, para Deus abreviar aí esse tempo. Eu falei pela manhã, assim, vai ser um momento fantástico quando nós voltarmos com tudo, né? O bálsamo vem de Gileade e vai curar o povo. E aí nesse tempo nós vamos ver o que Deus fez, porque, irmãos, o que está acontecendo é grande demais. O movimento é planetário. Então, tudo que aconteceu dessas coisas gigantescas na face da terra, na história, a mão de Deus estava ali fazendo grandes transformações. E o evangelho avançando pelo mundo todo. E esse é o tempo da internet, da informática. A palavra de Deus fica clara. O Senhor virá quando todos os povos e línguas conhecerem o projeto da salvação. O mundo. E você já imaginou com que pressa isso vai acontecer? Já imaginou? Uma carta que mandava daqui para a Europa demorava 40 dias de navio, quando o negócio já estava com bússola, com um negócio mais assim organizado. Quando os barcos já tinham motor lá a vapor. Agora eu falo com a minha parte da minha família nos Estados Unidos, ao vivo e a cores, imediatamente. Essa estrada vai levar o evangelho aos confins da terra rapidinho. Vamos ver o que Deus vai nos revelar quando voltarmos à normalidade. Eu tenho muita esperança nesse avançar do evangelho, nesse novo tempo. E eu sei que é um movimento de Deus. E eu quero começar a entender, começar a ver, e as notícias que vão chegar. Irmã Tamile vai cantar, e tem um tempo de relevo espiritual para você orar. Ore ao Senhor com fé, firme, né? Por tudo que o Senhor for colocando no seu coração. Faça isso. Vamos ouvir. Você é que às vezes não te entendo bem. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você. É que às vezes não te entendo bem. E
a primeira coisa que eu preciso saber é: por que estás tão abatida assim? Eu venho percebendo, não queria te dizer, mas eu sei que ainda te perturbas bem dentro de mim. Parece até que se esquece que sem a fé é impossível agradar a Deus, e que a fé nada mais é que a certeza daquelas coisas que você não pode ver. Porque se você ver, já não será mais fé. Parece até que não percebes que o nosso Deus sempre ao nosso lado está. E mesmo que eu chore por toda uma noite, na manhã do outro dia a alegria vai chegar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é certeza de um futuro que não deixa duvidar. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é certeza de um futuro que não deixa duvidar algo. Ele é socorro bem presente. Ele é certeza, certeza absoluta. Oh, minha alma, por que estás tão abatida assim? Oh, minha alma, por que ainda te perturbas bem dentro de mim? De uma coisa eu sei, ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus e o auxílio meu. De uma coisa eu sei, ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus e o auxílio meu. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é certeza de um futuro que não deixa duvidar. Ele é socorro bem presente. Ele é certeza, certeza absoluta. Oh, minha alma, por que estás tão abatida assim? Oh, minha alma, por que ainda te perturbas bem dentro de mim? De uma coisa eu sei, ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus e o auxílio meu. De uma coisa eu sei, ainda o louvarei,
conversa séria com você. É que às vezes não te